O NASP, boa noite. Maravilhoso colégio, maravilhosos alunos, grande pastor, maravilhosa música, maravilhoso suco. Ontem eu fiz questão de almoçar no colégio para confirmar o que o pessoal da cozinha me procurou em pânico. Pastor, experimente para ver como mudou. E eu reconheço a vocês que eu senti bem o gosto do suco de maracujá e do suco de uva. A gente sempre está feliz em voltar para o colégio que a gente tanto ama. Temos uma semana pela frente juntos e eu quero só lembrar a você que esta semana tem o objetivo principal de aqui despertar as perguntas para que ali na câmara de oração você tenha as tuas respostas. E é por isso que nós estamos aqui juntos numa semana de consagração, de oração e de entrega a Deus. Amém? Deixa eu perguntar aqui dos alunos, quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Deixa eu perguntar para os alunos internos, se você está feliz, diga amém. Amém. Olha aí, só o pessoal da comunidade agora, aluno não fala, eu quero ouvir os outros. Se você está feliz, diga amém. Amém. Agora eu senti firmeza. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai do céu, a mensagem de hoje tem um objetivo muito especial e tu sabes qual é. Meu Deus, esse é um colégio que encanta a gente, nos emociona, nos faz matar saudades, mas acima de tudo, coloca sobre ombros humanos uma tremenda responsabilidade de desabafar, de coração a coração. Talvez as lutas espirituais que uma vez acontecidas na vida do pregador, talvez estejam refletidas e acontecendo na vida de todo o auditório. Portanto, meu Deus, eu te imploro, unja lábios impuros, Senhor, são lábios pecaminosos, é uma vida que não é perfeita. Mas nesse momento, Senhor, que através do poder do Espírito Santo, diretamente do trono da graça do Pai do céu, o que aconteça aqui seja mais uma noite, não apenas de milagres relembrados do livro de João, mas de milagres vividos pela primeira vez aqui no ano 2009. Pai, tu tens esse poder, e tu sabes que tem pessoas no extremo dos seus limites, esperando esse poder aparecer. E tudo que eu te peço, meu Deus, é que uma vez reivindicado o teu nome e o teu poder, ele esteja revelado em nosso coração a partir de agora. Senhor Deus, cuida desses alunos, dessa escola e desses alunos da vida, para que esta mensagem fale diretamente às necessidades humanas, que eles não apenas ouçam aquilo que eles querem, mas que eles escutem aquilo que precisam, e que isso cause a diferença na vida dessa juventude, meu Deus. Nas tuas mãos nos colocamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Outro dia recebi uma outra informação, uma outra ilustração interessante, que contava um pouquinho sobre as estradas de ferro. Se você for nos Estados Unidos, toda a estrada de ferro americana tem como separação entre seus trilhos a distância de 4 pés e 8 polegadas, que em linguagem brasileira significa 1,30 m. Se alguém te chamou de bitolado, é porque bitola é a distância entre um trilho e outro. 1,30 m nos Estados Unidos. Por quê? Porque descobriram que, na verdade, todos os trens americanos eram também os trens ingleses. E na Inglaterra, todas as estradas de ferro inglesas também têm como distância de seus trilhos 1,30 m. Mas de onde veio isso? Ora, uma vez que as estradas de ferro inglesas tinham 1,30 m, mais antigamente ainda, as fábricas das locomotivas inglesas eram as antigas fábricas das carruagens inglesas. E já no seu maquinário antigo, estava ali a distância entre duas rodas de carruagem, 1,30 m. Que veio da onde, pastor? As mais antigas ainda ruas, colonizadas pelo Império Romano, também respeitavam a distância de 1,30 m. Por quê? As mais antigas ainda, bigas romanas, quem assistiu o filme Ben-Hur, Gladiador ou outro, sabe o que é isso? Também foram feitas baseadas na distância das rodas de 1,30 m. Pastor, mas da onde veio esse tamanho? Ora, dizem por aí que 1,30 m é o exato tamanho que você precisa para acomodar confortavelmente 2 traseiros de cavalo. Pastor, desculpa teologando, o senhor veio começar a falar sobre traseiro de cavalo? Claro que não. É apenas uma rápida ilustração para você entender uma coisa mais interessante que me surpreendeu alguns dias atrás.
quando a NASA tentou lançar um ônibus espacial diferente, e você sabe que os ônibus espaciais descolam no chão por causa desses tremendos tanques de combustíveis sólidos que fazem a propulsão aeroespacial. E a NASA queria mudar um pouquinho o formato desses tanques, ampliá-los, e teve sérias dificuldades, sabe por quê? Esses tanques não são feitos em Cabo Canaveral, onde são lançados os foguetes da NASA. Eles são feitos em Utah, num outro estado americano. E a distância percorrida por esses tanques de combustível altamente inflamáveis, ela é muito perigosa. E o meio de transporte mais seguro qual é? Não é o ônibus, não é o avião, muito menos o trem, muito menos o navio. Na verdade, é o trem. E interessante que nesses milhares de quilômetros onde passam esses trens que carregam esses tanques de combustíveis sólidos, essa estrada de ferro passa por 12 túneis. E os túneis restringem completamente o tamanho desses tanques de combustível sólido, por uma razão. Os túneis também foram fabricados baseados na distância de 1,30 m. Pastor Odailson, quem diria que a conquista aeroespacial do homem moderno que quer chegar em Marte seria limitada pelo tamanho de 2 traseiros de cavalo? Jovem, sabe o que eu quero dizer para você com isso? Você não é aquilo que você está sendo, você é aquilo que você foi. E o seu passado influencia muito mais do que você imagina. Assim como lá atrás, um cavalo pode influenciar hoje um foguete. Talvez coisas que você viveu lá atrás estejam influenciando você hoje aqui. E se você é aquilo que você foi, naturalmente, você será aquilo que você está sendo agora. E amado jovem, hoje é uma noite especial. Eu orei muito por esta mensagem de hoje. Sabe por quê? Porque eu vou incomodar você com uma pergunta. O que é que você está sendo hoje? O que é que você está sonhando hoje? Qual é o tamanho da sua imaginação para você? Um dia um homem sonhou grande. E se você for aos Estados Unidos, na capital americana, Washington, você vai olhar que na frente de uma estátua de Abraham Lincoln, existe uma grande escadaria com um majestoso espelho d'água. É o ponto principal de Washington. E ali junto àquela escada, está escrito no chão, I have a dream. Nada mais, nada menos do que 40 anos atrás, quando um homem pisava naquela escada, e ali ele pregava para mais de 100 mil pessoas, um sermão que entrou para a história, chamado I Have a Dream. Estou falando de Martin Luther King, que quando ele pregava, dizia assim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que as pessoas sejam iguais. Eu tenho um sonho de que as pessoas não sejam diferenciadas pela sua cor. Eu tenho um sonho de mudar esse mundo. Em 1949, quando Martin Luther King encantava, em 69, perdão, quando Martin Luther King encantava o mundo dizendo, eu tenho um sonho, ele deixava bem claro a posição dele em relação aos sonhos da sua vida. Qual não foi a surpresa quando um homem que dizia, eu tenho um sonho, dias depois ele pregava um outro sermão dizendo, eu já vejo a terra prometida, ela já está lá, eu já estou pronto para ela. E algumas horas depois, você sabe a história. Martin Luther King recebia um tiro na cabeça. E Martin Luther King morria, deixando uma juventude inteira sem respostas. Mas eu digo a vocês, é melhor você morrer por sonhar, do que você viver sem sonhar coisa alguma. E qual é o tamanho dos seus sonhos? Amado jovem, sonhar faz parte da vida. E não adianta porque você sonha, quer você queira ou não. E eu me preocupo quando eu vejo alguns jovens vivendo sonhos cada vez mais despedaçados. Eu não quero falar aqui nenhuma heresia absurdamente, de jeito nenhum. Mas se você pensa que a Bíblia está dividida apenas em Novo Testamento e Velho Testamento, você se engana. A Bíblia tem essa divisão, Velho Testamento e Novo Testamento, mas existe uma outra divisão bíblica que muitas vezes nós esquecemos de observar. A Bíblia tem 3 divisões altamente desproporcionais. Na verdade são 2 capítulos, todos os outros e 2 capítulos. A Bíblia que você tem em minhas mãos e eu nas minhas mãos, está dividida em 3 partes, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, e no meio desses 2 capítulos todo o resto. Por quê? Porque em Gênesis 1 e 2, jovens, você vê um Deus que tinha um sonho original para mim e para você, amém? Em Apocalipse 21 e 22, você vê um Deus que restaura esse sonho original para mim e para você, amém?
Só que tudo que está entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 é um tremendo lapso dos planos de Deus, um sequestro dos sonhos eternos de felicidade perfeita, onde nós aqui nos encontramos entre Gênesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22, onde nós chamamos isso tudo de pecado. Não fomos feitos para o pecado. E é por isso que nós não fomos feitos para o pecado. Que no livro de João existe o terceiro milagre que eu queria comentar com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versículos 2 a 7. Você conhece esse milagre, mas às vezes o óbvio merece ser relembrado para a gente continuar ainda acreditando. João capítulo 5, versículos 2 a 7, nós lemos: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Seja bem-vindo ao livro de João, onde você viu comigo na sexta-feira à noite, Cristo indo a uma festa de casamento, pegando água de torneira e transformando em suco de uva, para lhe dar uma lição. Se na tua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre te dá o que tem de melhor. Seja bem-vindo a uma Bíblia, onde você vê no livro de João, um pai quase com sua fé chantagista vê seu filho morrendo, mas graças à fé profunda, Cristo curou à distância um filho quase à beira da morte para lhe dar uma outra lição. Nós não precisamos de mais fé, o que nós precisamos é de uma fé mais profunda. Agora venha comigo, há uma cena maravilhosa da Bíblia, porque o milagre do tanque de Betesda encanta todos nós. Tanto é que se você for ao nosso maior hospital que temos da nossa igreja, chamado Loma Linda, você vai ver que na entrada desse hospital existe uma obra de arte, que eu tive o privilégio de ver alguns dias atrás, pintada por um artista adventista, onde ele descreve esse momento mágico no tanque de Betesda. Afinal de contas, você vê na Bíblia um lugar onde se piscina, se lago, se chafariz em cidades, é lugar de gente brincando, empurrando, gente feliz e sorrindo. Lá não era. Tanque de Betesda, na verdade, queria dizer casa da misericórdia, casa da graça, casa da bênção. E todos iam para lá, não para brincar, não para fazer festa. Você chegaria junto àquele tanque e sentiria um cheiro estranho, ouviria ruídos que na verdade eram gemidos, e você como turista ficaria assustado, porque tanque, piscina, chafariz, é lugar de gente feliz, mas em Betesda não. Naquela casa da bênção parecia só ter gente desgraçada. Ninguém dentro da água, todos ao lado, e tinha ali todo tipo de gente que você não costuma ver. Gente paralítica, gente suja, gente com bronquite, gente com doença, gente cega, gente humilde, gente quase miserável, gente em pânico, com febre, você ouviria tosse, você ouviria gente tremendo, e você ficaria incomodado naquele lugar. De repente alguém grita, a água se mexeu, você conhece a história? Todos completamente descontrolados, se lançam para dentro das águas. Os mais fortes pisando sobre os mais fracos, todos querendo entrar ao mesmo tempo, porque havia uma lenda que dizia, quando a água se mexer, só o primeiro, não o segundo. Não adianta, porque é só o primeiro. É a competição cruel do mundo que você vive. Só o primeiro seria curado. E sempre os mais necessitados ficavam aquém da pressa, porque os mais fortes entravam antes na água. Para tudo. E o Jesus que foi a uma festa, o Jesus que deu uma ordem, vai. Agora é o Jesus que com todos os seus discípulos e uma multidão que lhe acompanha, vai na casa da bênção. Quando ele chega lá, ele escolhe um caso, que a minha Bíblia diz que estava há quantos anos lá, jovens? 38 anos, aquém da realização do seu sonho. Pergunto aqui para os garotos que eu tenho aqui à frente. Talvez 38 anos seja difícil da gente entender muito o tempo, mas vocês aqui já ficaram de cama um dia, sim ou não? Um dia? Quem aqui já ficou de cama um dia? Posso ver as mãos? Ok. Quem aqui já teve o desprazer de ficar 3 dias de cama? Talvez internado no hospital? Levanta a minha mão, ok. Quem aqui já ficou 10 dias internado no hospital? Posso ver as mãos? Vejo ali.
Pergunta um pouco mais. Alguém aqui já ficou 30 dias internado no hospital ou de cama? Posso ver as mãos? Alguns. Pergunto para vocês. O tempo passa ou o tempo para? Pastor, o tempo para. É gostoso até matar a aula porque você fica em casa brincando. Agora, perder a aula porque eu estou uma semana de febre na cama ou no hospital internado, o tempo para, eu quero ficar bom. 30 dias. Talvez seja o máximo que nós temos por aqui, um pouco mais. Amada igreja, pense em você que pela internet me acompanha. Eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela internet. Estou feliz por você nos assistir aqui. Agora pense você em ficar de cama 14.000 dias da tua vida. 14.000 dias, você sonhando com alguma coisa, você tentando alguma coisa, e dia vai, dia vem, centenas de dias, milhares de dias, 14.000 dias da tua vida, você tentando realizar um sonho, e o mundo zombando de você, não é fácil. Cristo escolheu aquele homem, que eu chamo de homem lombada. Por quê? Ele parecia um quebra-molas no meio daquele caminho para a piscina. Ele ficava deitado ali, implorando para alguém jogar, e todos passavam por cima dele na hora de ver a água se mexendo. E ali estava um homem lombado há 14.000 dias sem sonhar. Jesus escolheu aquele homem. Podia ter escolhido qualquer outro, podia ter curado todo o tanque de Betesda, mas o Cristo que eu creio, cuja comunicação dele foi tão prática, onde as palavras sempre vieram acompanhadas de atitudes. Cristo escolheu um caso que ele saberia que no ano 2009, lá no NASP Campus Engenheiro Coelho, um grupo de jovens estaria se lembrando dessa história. E por isso que Cristo escolheu aquele homem lombada. Por quê? 3 semelhanças básicas que todos nós temos com aquele homem lombada no tanque de Betesda. Primeira semelhança básica é essa aqui. Todos nós já em algum momento sentimos esse cadáver agarrado ao nosso pescoço. Nós tentamos caminhar, mas ele continua nos torturando como grudados nas nossas costas. Chamado sentimento de culpa. O Sr. White nos explica que aquele rapaz, talvez 38 anos, não nasceu paralítico. Pelo contrário, ele nasceu um jovem saudável, e alguma coisa aconteceu, não sabemos se um pecado, ou um racha pelas ruas, ou fez alguma brincadeira, mas alguma coisa que ele cometeu lhe deixou paralítico pelo resto da vida. Já pensou você, 14.000 dias se lembrando do desgraçado e amaldiçoado dia, quando você não devia ter tomado aquela decisão, mas tomou? E agora quando olha para o seu corpo inútil, você se lembra o tempo inteiro do pecado que cometera lá atrás. Sentimento de culpa, carrega consigo as lembranças. Jovens desse colégio, eu digo a você, mude de cidade, mude de igreja, mude de pastor, mude de colégio, mude de nome, mude de sobrenome, mude de planeta se você puder, mas aonde quer que você vá, as lembranças nos acompanham. Dizem por aí que hoje a medicina pode mudar tudo. Mas as memórias são a única coisa que um cirurgião plástico não consegue remover com bisturi a laser. O resto tudo se muda. Mas o que está aqui dentro não sai. E sabe o que me apavora, meus queridos alunos? É que se as lembranças nos perseguem, tem gente aqui que está petrificado, paralisado e congelado por causa de anos ou décadas atrás. A tal ponto que se lembranças nos perseguem, as lembranças acabam também nos paralisando. E tem gente vivendo exatamente assim. E você não consegue detectar fácil. Mas eu morava com alguns colegas de quarto. E nunca me esqueço quando numa noite estávamos vários alunos lá do nosso ano de 95 a 98. Tinha uns 15 no quarto, começou aquele momento de desabafo, como vocês já viveram. E nunca esqueçam, vocês nunca vão esquecer desses bons momentos passados nos quartos, onde você aprende tanto quanto na sala de aula. Porque é tão bom essa convivência aqui que nos ensina muita coisa. E numa hora de desabafo emocional, um dos meus amigos, que hoje é um pastor por aí, disse bem sinceramente: Odailson, é difícil. Parece que eu não consigo calar os dragões das minhas memórias, que o tempo inteiro ficam vomitando a superfície das minhas lembranças, o que de pior existiu na minha adolescência. E hoje eu entendo um pouco o que é isso. Porque é incrível como eu me lembro de pecados cometidos com 12 anos. E você não é o único, se você está sentado aí, apagado no meio dessa igreja, se sentindo único e se lembrando como se tivesse sempre amaldiçoado por causa do seu passado. Cuidado com a sua consciência pesada. Primeira semelhança que temos com a lombada é o sentimento de culpa. Mas tem a segunda semelhança.
E essa pega mais ainda a nossa moçada. Complexo de inferioridade. O que era isso? Já percebeu? Já teve a sensação de na corrida da vida, no vestibular da vida, você sempre ser o atrasado? Será que eu falo hoje para alguém que se sente exatamente assim? Pastor, todo mundo passa na minha frente. Ele olhava para si mesmo e não gostava porque todos os outros eram mais rápidos, mais fortes, mais ágeis, mais bonitos. E ele cada vez mais se sentindo para trás. E o pior de tudo é que a concorrência é injusta. E você vai no mercado de trabalho e todo mundo parece ser mais rápido que você. Porque você está assim. Já teve essa sensação? Você teve sonhos maravilhosos, queria ser perfeito nas suas condições de crescimento, mas dá um desânimo, né? E eu sei que dá um desânimo desde o nascimento. Por quê? Você pensa que você vai ser uma referência no NASP na sua vida acadêmica. Chega aqui no ensino médio, ou no curso fundamental, ou você já vem para a faculdade, e você começa a tirar suas notas, e no final aquelas notas cada vez mais vermelhas, 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 e você percebe que você não foi feito para ser o primeiro aluno da classe. Talvez esteja concorrendo a último, já não serve para a vida acadêmica. Então você vai tentar a vida musical, aqui tem 240 corais diferentes. Você quer cantar num deles e você faz o teste, chama o maior maestro e diz assim, eu quero cantar porque eu sou o Pavarotti que nasceu agora de novo. E daí você vai fazer o teste de música, começa a cantar, canta aí um hino, vai lá, começa a cantar, ó que amigo que isso temos. Na segunda estrofe o pianista bate na tecla, fecha o piano, e você esperando apenas o holofote com gravatinha borboleta, espera. E aí? E o pianista olha para você, coçando a cabeça, meu amigo, você quer cantar? Claro! Vai fazer judô. Desafina. Eu pergunto aqui, tem gente aqui que desafina até batendo palma? Tem. Então você não serve na vida acadêmica, você não serve na vida musical, então daí você vai tentar a vida esportiva. Na vida esportiva vai jogar vôlei lá. Já te chamam de mina de ouro, joga a bola nele que é sempre ponto certo. Daí você vai jogar sinuca, na primeira tacada ali já rasga o pano. Ping-pong, yes. Yes nada. Você segura a bolinha e taca a raquete. Você é uma zebra constante, não adianta. Não dá certo na vida acadêmica, não dá certo na vida estudantil, não dá certo na vida musical, não dá certo na vida esportiva. Então, pastor, não toque nesse assunto. Mas então você sonha com a vida sentimental. Ó, a reação. É sempre assim, por quê? Todo mundo sonhando em ser feliz e parece que não dá para você, né? Ontem eu passava com a minha esposa e vi ali aquele divisor de águas que mudou para cá. Tinha acho que uns 50 casais ali, tudo se despedindo. Sexta-feira à noite, quer dizer. E eu fiquei olhando com a minha esposa e falei assim, não mudou nada o colégio. Aquele momento bonito e você queria fazer parte ali, né? Daquele grupo maravilhoso. E parece que está passando o tempo e você não encontrou ninguém. Sensação de celibato possível te causa um pânico. Esses dias eu estava falando com um adolescente que falava assim, pastor, um jovem agora, né? Na minha adolescência eu era tão rejeitado, eu falei, fala amigo. Pastor, eu era tão rejeitado que comigo nem o ioiô voltava. É o teu caso? Não fala para ninguém, disfarça, mantém a aparência. Mas você não deu certo na vida acadêmica, na vida esportiva, não deu certo na vida musical, não deu certo na vida sentimental, e a sensação de Lady Murphy sempre ao teu favor, parece te colocar lá no tanque de Betesda, igualzinho aquele homem lombada. Mas tem a terceira semelhança. E a terceira pega 100% de todos nós. Reconhecendo ou não, todos nós já tivemos altas crises com a nossa autoestima. A sensação de você não gostar daquilo que você vê ou daquilo que você se vê. Já teve a sensação de você acordar de manhã, se sentindo Gisele Bündchen, olha para o espelho, se sentindo Gisele Bündchen, o espelho olha para você e o reflexo é esse? Não adianta, sensação horrível, pastor. Por quê? O mundo ainda mostra para você alguns fenômenos poderosos de perfeição e beleza. O pior de tudo é que o mundo vende uma ideia de que todo mundo que é feliz é perfeito. Você olha para você no espelho e não gosta do que vê, e você não é o único, muita gente disfarça. Mas ninguém é plenamente feliz com aquilo que vê no espelho. Me surpreendeu quando, lá na Veja, 2, 3 anos atrás, saiu uma reportagem dizendo a atração. Se você quer ser atraente, descobriram algumas estatísticas que me deixou apavorado. Para as mulheres, coitado, olha aí. A proporção entre a cintura e o quadril, se for de 0,7, 70%, você está entre as mulheres atraentes. Pastor, uma fita métrica, por favor. Não precisa disso não. Mas daí eu virei a página e entrei em estado de catarse. Por quê? Ali estava o comparativo masculino, dizendo, homem bonito. Homem bonito tem que ter pele morena.
estou até dentro. Mas daí embaixo diz assim, eu tenho que ter rosto afinado. Já estou fora. Comecei a ler fora. Para com isso, esses caras são todos uns feios. Mas é a sensação que você tem, jovem, de você se comparar com as pessoas e não gostar do que vê, e vem, seja bem-vindo à publicidade. Nós, publicitários, sabemos o que o Photoshop é capaz de fazer. Ontem, quem navegou no UOL viu estampado na primeira página que na França estão tentando fazer uma lei proibindo o uso de Photoshop em publicações, a não ser que tenha bem pequenininho no rodapé uma descrição dizendo matéria ou foto ou imagem manipulada em computador. Achei interessante, porque todo mundo se engana com o que vê. Tudo pode ser mudado com o computador e você fica escravizado dessa autoestima. Mas dá para dar uma ajudinha? Dá. Gostei quando fizeram um programa de televisão que pegavam pessoas um pouquinho mais bonitas que você, talvez como esse aqui, e depois de 1 semana, 2 semanas de um bom tratamento de cuidados, apresentaram esse rapaz para o mundo assim. Uau, pastor, dá jeito, dá. E esse coitado desse infeliz? Pegaram ele, depois fizeram um tratamento especial e mostraram ele assim. Eita, internato, não muda nada. Olha aqui, tudo bem. Daí vem o pastor e fala, na hora de namorar, não fica olhando o exterior, olha o interior. Um dia um jovem me passou isso aqui, pastor, o senhor que manda olhar o interior, olha o que o senhor manda a gente fazer, quer que a gente olhe o interior? Nós vamos ficar tudo assim, ó. Tudo bem. Mas a verdade é que você quer ser mais bonito, e daí tem o público feminino, quer vender um produto de cosmético, invente qualquer produto que prometa 347 vitaminas que a mulherada compra. Por quê? Você quer ser mais bonita, eu sei. Tem mulheres que nasceram com aquele cabelo encaracolado, lindo e majestoso. Acordam sábado de manhã, às 4 da manhã, e ficam lá no quarto fazendo chapinha para deixar liso. Todo mundo quer mudar alguma coisa. Daí você compra um vestido para tua esposa, 1 milímetro maiorzinho. Ela acha o quê? Ele pensa que eu sou gorda. Daí você compra 1 milímetro mais apertadinho. Ela vai dizer o quê? Estou gorda mesmo. Vai agradar, não é fácil. Mas é autoestima em jogo. Me assustou quando eu estava nos aeroportos desse mundo, e daí eu peguei esta foto. Um produto para trazer a juventude de volta, custando mais de 2.000 euros. Uau, pastor. Sim, feito com ovas de caviar belga, imersos em uma quantidade absurda de água hidropônica, com lascas de ouro 20 quilates e gotas de suco super bom. Tudo junto, imagino. É a receita da juventude. 2.000 euros. Mas ok, acho que as pessoas não compram, todo mundo compra porque quer mudar alguma coisa, porque você se sente assim, feio. E hoje eu quero tocar aqui nos assuntos que doem, porque às vezes você se sente assim, ó, perna fina, não gosta da altura, uma pinta fora do lugar, cabelo estranho, é o sorriso que você não suporta, é o lábio que ficou grosso demais, parece com todos os animais do mundo. E a sensação de você se sentir feio é essa que dói. Apenas para deixar você tranquilo, você é mais bonito do que esses dois. Não tenha dúvida. Mas eu quero falar para vocês hoje da minha confissão de ponto fraco. Todos têm um ponto fraco, por isso que eu posso falar esse sermão. Eu estava no meu ensino médio, e na verdade ali eu vivi um momento único na minha autoestima. Por quê? Quando eu fui estudar no Colégio Adventista, ainda estava lá em Curitiba, eu cheguei na 8ª série em Curitiba, meu pai é pastor da Igreja Central, cheguei lá e eu já tive um fenômeno que obrigava as pessoas a zombarem de mim. Estou falando do tamanho do meu pé. Por quê? Eu era bem garotinho assim, mas bem magrelo, que de lado desaparecia. O vento levava, bem baixinho, eu cresci depois, mas era assim, coisa de 1,20 m, 1,30 m, bem pequeno mesmo, raquitiquinho. E o meu pé já era número 39. Sempre ouvi isso. Eu entrava na sala de aula, o povo dizia assim, você viu o tamanho do pé do Oda? Eu chegava no ensino médio, primeiro ano, cresci um pouco, engordei um pouco, mas o pé pulou para o número 41. E no terceiro ano eu ainda continuava baixo, magro, e o pé número 43, que é o número de hoje. De tal ponto que era o ponto turístico do colégio. Eu chegava, às vezes não era raro ouvir um negócio bobo, né? Ô Daílson, sabíamos que você chegaria meia hora atrás, por quê? Teu pé virou esquina. É duro aguentar. Hoje é fácil zombar, mas na época doía. Inventaram até um cumprimento para mim. Pena que está grande a igreja, não vão entender tanto, mas em vez de cumprimentar assim, ó, era assim, ó, só o polegar e o indicador. Eu e o pé. Se fizer assim na saída, vai ver. Mas eu não me esqueço disso. Ponto vai fazer o quê? Ponto fraco. Cheguei no terceiro ano, a professora chegou lá e fez aquela pergunta maravilhosa do ensino médio. Quantos aqui já sabem o que vão ser no vestibular? E naquele momento, eu senti que era o meu momento de glória. E eu
lá de trás da classe, falei assim, professor, eu sei. Ô, Dailson, pois não? Professor, eu quero ser um pastor. E foi tão bonito que eu até ouvi os ecos dos anjos fazendo pastor, or. A turma, sabendo como eu era um pouquinho, olhou para trás, deu aquela risadinha, a professora achou bonito, porque meu pai foi pastor, eu quero ser pastor, e foi um momento maravilhoso, que durou pouco, porque o meu amigo, que depois virou arqui-inimigo para o resto da vida, se levantou do outro lado da sala, e falou assim, ô Dailson, você quer ser pastor? Eu quero dizer para você que você não foi feito para ser pastor, Deus te chamou para algo muito mais soberano e importante. Eu olhei para ele e falei assim, mas o que é melhor de ser pastor? Não, Deus te chamou para ser um grande esportista. Falei, mas eu não jogo bola, sou mal no vôlei, no máximo nada um pouquinho. Não, um esporte mais radical. E daí ele encravou a faca no umbigo, falou assim, Deus te chamou para ser surfista, porque já nasceu com 2 pranchas no pé. Pé. Hoje eu dou risada, mas naquela vez doeu. Está olhando o quê, minha irmã? Em todos os lugares é sempre igual. Mas hoje, 34 anos, estou aqui dividido em perfeitos 1,78 m, divididos em alguns quilos, eu não vou falar quais. Mas não tenho mais problema com o tamanho do meu pé. Mas eu me identifico com você que tem um ponto fraco, onde eu tenho meus pontos fracos que hoje doem, que eu não vou falar para você, é óbvio. Porque nós nos parecemos com aquele homem lombada, quando a gente se chateia com as nossas lembranças, quando a gente se chateia com as nossas limitações, os nossos complexos de inferioridade, e quando a gente se chateia com a nossa autoestima, que a gente não gosta. Rápidos recados para você, jovem, que quer ser feliz. Não esqueça que tem algumas regras que podem te ajudar a sair dessa mensagem um pouquinho mais feliz. Primeira coisa, nunca esqueça essa verdade mágica da vida. Nada é tão ruim que você não possa piorar. Sério. Está sendo horrível aqui, está tendo dificuldade no estudo, está tendo dificuldade com os amigos, o dia não foi bom, tudo bem, você pode piorar um pouquinho mais, sempre. Se você já está com a cara no chão, fica tranquilo que ainda tem jeito de colocá-la dentro do buraco. Deus te dá o livre-arbítrio de você piorar o que já é ruim. E alguns perdem aplauso, me preocupa isso. Segunda lição para você, nunca esqueça que o que tem a sua atenção, tem você. Eu te pergunto, qual é o tamanho do seu oceano? Tem jovem achando que é grandes coisas pescar em poça de asfalto. Eu falo essa noite para um jovem desse colégio, que talvez ache que é o máximo ser cristão, vir apenas na igreja com o Bíblia embaixo do braço, gravata bem afinada e achar que isso é ser cristão. Cuidado, você está pensando pequeno do cristianismo. Tem outros que acham que o máximo é fazer doutorado, fazer mestrado, chegar a PhD, ok, minha vida vai ser uma coleção de diplomas. Cuidado. Você foi feito para pensar mais, pensar na tua salvação, pensar na volta de Jesus, pensar na eternidade. E eu me preocupo quando eu olho para alguns dizendo assim, pastor, foi feito para esse tamanho de piscina, e aparece Deus em pele humana do lado daquele homem lombada, e ele só consegue enxergar o tanque. Por quê? Porque naturalmente, se as coisas ruins podem ficar piores, a mente se torna aquilo que você vê. Nunca esqueça, você é exatamente aquilo que você pensa de você. E agora eu te faço uma pergunta objetiva, meu querido jovem desse colégio. Você foi feito para ser águia, mas não adianta ficar ciscando feito marreco. Você nunca vai dar voos de águia se o teu coração for coração de ganso. E eu te pergunto, qual é o tamanho dos teus sonhos? Você está achando que viver ricamente nessa terra com 80 anos é grandes coisas? Ok, chega na idade de Warren Buffett, chega na idade de Bill Gates, e pergunta para eles agora com 80 anos, para onde você vai? Adiantou o quê? Você foi feito para muito mais do que você pensa. Você foi feito para estar com Cristo. E eu ainda acredito que alguma coisa poderosa pode acontecer nessa semana aqui nesse colégio. Amém? E é por isso que 2 vezes aparece nos evangelhos a palavra imediatamente para um milagre de Cristo. E esse é um desses milagres. Jesus olha para aquele homem que está lá no tanque de Betesda, no meio daqueles trapos, no meio daquele colchonete, 14 mil dias para baixo, e Jesus fica meio impaciente, porque ele fala, quer ser curado? E ele responde, Senhor, quem é que pode me jogar no tanque? Não! E agora Cristo olha para ele, e a Bíblia nos diz que imediatamente Jesus deu uma ordem, levanta, toma o teu leito e anda. 14 mil dias sem sentir um eletrochoque no dedão do pé.
e alguma coisa começa a beliscar, começa a incomodar, começa a coçar, ele começa a achar estranho, porque seu pé começa a ter movimentos estranhos, ele começa a perceber que o seu joelho está ardendo, e pela primeira vez em 14.000 dias, ele começa a sentir os músculos, depois de tantos anos, e ele dá um pulo. Eu posso imaginar a loucura que virou Betesda, porque aquele homem que era conhecido como um homem lombada, pula e diz: eu estou curado. Meu irmão, que assiste pela internet nessa noite, eu te digo em nome de Jesus, esqueça tudo que eu lhe falar essa noite, mas não esqueça do poder dos sonhos. Agora lembre-se que você tem que sonhar com Jesus. Sabe por quê? O mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus, este sonho se transforma numa realidade. Eu creio na palavra de Deus, e eu ainda acredito que o sonho realizado deste homem lombada, 14.000 dias na monotonia do não, pode ser exatamente o sonho realizado na nossa vida como filhos de Deus. Como é que você está com Cristo? Não está fácil, pastor. Depois do Éden a gente ficou meio perdido, o pecado estragou tudo, eu sei. O pecado tranca o jovem às vezes na incapacidade de pensar maior. Me assustou quando há quase 10 anos atrás, a revista Veja fez uma pesquisa, e na capa perguntava para o brasileiro: você crê em Deus? 99% dos brasileiros creem em Deus, amém? Quase amém. Sabe por quê? Porque a próxima pergunta é: tá bom, você crê em Deus, mas você vai na igreja? Apenas 41% dos brasileiros vão à igreja. Espera aí, pastor, então tem alguma dissonância nessa brincadeira, porque as pessoas creem em Deus, mas as pessoas não vão na casa de Deus. É como se as pessoas estivessem frustradas, decepcionadas, ansiosas por alguma mudança, porque esse Deus não está realizando sonhos. Amado jovem, cuidado se você está bocejando na sua vida espiritual. Sabe por quê? Tudo começa com o largar a palavra de Deus. Se você bocejar as suas horas de comunhão com Deus, mais cedo ou mais tarde, você não estando com Deus através da sua palavra, vai deixar de conhecer a vontade de Deus através dos seus princípios. Tire de um jovem os princípios, que muito mais cedo do que você pensa, a igreja perde a graça de existir. Se você não vai na igreja, você não se lembra da cruz de Cristo. Tire o calvário da vida de um jovem, que você não sonha com a volta de Jesus, e arranque a volta de Jesus de alguém, que você perde a visão do céu. Uma coisa é amarrada nas outras. Eu te pergunto, qual é o tamanho dos teus sonhos? A Bíblia, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos traz, no meio dessa escuridão de pesadelos desse mundo, feixes de luz que nos provam que Deus chamaria pessoas que você nunca chamaria. Primeira delas, eu amo olhar a Bíblia nos mostrando uma pessoa como Moisés. Eu falo hoje com muito respeito numa das igrejas que eu mais admiro, e Deus também nesse Brasil, porque aqui existe uma quantidade absurda de Moisés. Quando ele tinha juventude, quando ele tinha um trabalho, quando ele fazia parte do grupo dos trabalhadores, vai cuidar de ovelha. Agora quando ele se aposenta, quando ele pensa que seus cabelos brancos agora desenharam histórias para contar e uma cadeira para balançar. Deus diz o quê, Moisés? Não existe aposentadoria nos planos de Deus. Levanta, Moisés. Vai trabalhar, Moisés. E eu te pergunto, obreiro, meu querido e amado obreiro, admiro você como admiro meu pai. Não se aposente dos planos de Deus. Não existe para Deus INSS dos homens. Para Deus você sempre vai ser um pastor. Para Deus você sempre vai ser um obreiro. Para Deus você sempre vai estar em ativa no programa missionário da volta de Cristo. Por isso que Deus chamou Moisés e José. Amados jovens, se há um garoto que mais viu Deus sumir do que aparecer, foi José. Nós conhecemos o final da história de José, por isso que a gente entende. Mas e se a Bíblia interrompesse a vida de José lá naquela prisão? Tudo que ele fez certo, o mundo deu errado. Tudo que ele sonhou, ele viveu pesadelos. Quanto mais ele fazia o correto, mais as coisas davam errado. E talvez José chegue num ponto, depois de um poço, depois de uma esposa que quer trair com ele, esposa do chefe, depois de estar lá na prisão e decifrar sonhos, mas o seu amigo sobrevivente esquece dele. Talvez José encosta na parede e diz: Senhor, isso é brincadeira? Senhor, quantas décadas da minha vida, para eu só ver pesadelos, enquanto tu me prometeste sonhos, com feixes e com estrelas. José,
Fazia parte do plano de Deus. E quando menos imaginava, Deus mostrou para José qual era o plano, na hora certa, do jeito certo, com a bênção de Deus exata, para a qual José tinha sido preparado. Amado jovem, e Davi? Davi foi esquecido pelo pai. Talvez você não imagine a autoestima de Davi, pensa que ele era sempre bonito e forte, claro que não. Quando era o caçulinha, ruivinho, magrelinho de casa, chegou o profeta, chama os filhos, e começaram a entrar os filhos. Os filhos bonitos, guarda-roupas abertos, desfilando na sala principal da casa. E o profeta dizia, não é esse? Então chama lá o Gianecchini, não é esse? Chama o Brad Pitt, não é esse? Chama o Santoro, não é esse? Então entra o William Bonner, não é esse? Acabou a lista. Os mais bonitos, os mais fortes, os mais galãs entraram. E agora o profeta diz, acabaram todos os filhos? Não, tem o caçulinha lá, cheirando ovelha, cuidando de ovelha, parecendo ovelha. Chama. Davi entra na sala. E quando aquele garoto novo entra na sala, o profeta diz o quê? É ele. Derruba Golias, vira rei como rei. A Bíblia não disfarça um dos pecados mais grotescos que já foram narrados na palavra sagrada. Um homem apenas cobiça, trai, mente, manda matar, se reveste de hipocrisia, pega a mulher do outro e ainda vai pregar cheio de moral. Esse era o pecador Davi. Mas Davi cai, escreve Salmo 51. E você sabe que não é por acaso que Davi no desespero percebe que você pode pecar muito maior do que você imagina quando está arrogante, independente de Deus. Mas Deus perdoa. E ainda Davi com essa biografia de altos e baixos, uma montanha russa de sucesso e desgraça. Ainda é o mesmo Davi que entra para as páginas sagradas como um jovem segundo o quê? O coração de Deus. Pelo amor de Deus, jovem, você pode ter pecado como Davi, mais do que Davi difícil. E mesmo assim você pode ser o sonho de Deus. Você pode ser um jovem segundo o coração de Deus. Você foi feito como a música de ontem, um pouco menor do que Deus. Isso ninguém tira de mim nem de você. E por isso que você vê Lia. Mulheres, deixa eu falar para vocês de Lia, por uma única razão. Lia para mim é uma das experiências mais solitárias que uma mulher poderia viver. Você pensa que você é solitária? Imagine Lia. Sabe quem foi Lia? A mais feia da casa. A sua irmã Raquel era linda. Chegavam as visitas em casa, Raquel desfilava como a Gisele Bündchen dos tempos de antigamente. Todos diziam, que linda Raquel. Lia entrava na sala sem graça, o pai disfarçando dizia, Lia, vai para a cozinha fazer suco de laranja. Ela se acostumou a ser assim. A segunda foi ficando para a titia, de um jeito que só no céu a gente vai entender. Mas a verdade é que o pai dela ficou tão preocupado que desencalhou a filha de um jeito inadmissível. O homem amava a irmã de Lia. No dia do casamento atrás do véu, ele colocou, em vez de Raquel, Lia. Fizeram a festa, Lia atrás do véu. Disse sim, Lia atrás do véu. De certo falou com uma voz que ninguém entendeu, porque não podia descobrir. Foram para a tenda. Não me pergunte como, eu também um dia quero entender. Mas só no dia seguinte, o marido acorda, todo romântico, olha do lado do travesseiro para sua esposa, tão sonhada, e ele faz o quê? Dá um grito em pânico, não é você! Só que agora Lia olha para ele com aquele olhar fundo, escurecido, um rosto não tão bonito, e diz, mas foi comigo. Mulher, imagine você para o resto da sua vida sendo a vice, sendo a segunda opção. Talvez eu fale essa noite para alguma mulher que está no fim das suas condições de sobrevivência, porque está se sentindo totalmente largada, abandonada, traída. Lia teve que aprender a viver assim. Pastor, qual era o tamanho do sonho de Deus para Lia? Um dia Lia vai saber. Um dia Lia vai entender tudo. Talvez Lia morreu sabendo da promessa, mas não vendo a sua realização. Deus precisava escolher numa genealogia maravilhosa para dar lições por toda a eternidade, de qual linhagem viria o próprio Deus em pele humana. E Cristo foi descendente de Judá. Judá não foi filho da bela Raquel. Judá foi filho da feia, abandonada
E segunda opção, Lia. Mal sabia Lia que apesar de casar de um jeito estranho, ter um romance pela metade, fazia parte dos planos de Deus para ser uma das ancestrais do próprio Filho de Deus. Mulher, Deus tem planos para você. Você não chamaria a senhora White? Nós aqui estamos numa casa acadêmica, onde todos conhecem, estudam e sabem, mas eu gosto de pensar naqueles anos iniciais, quando você olharia para a pequena jovem White, pequena jovem Ellen Harmon, e na hora do culto de quarta-feira diriam, não fala não, porque ela se levantava para falar, e era crise de bronquite, com anemia, raquite, com uma menina que falava e todo mundo tinha pena, coitada, não terminou nem a escola direito, levou uma pedrada na cara e todo mundo sabe a história. Mas a senhora White aceitou. Enquanto outros dois homens disseram o medo como resposta, Deus diz, então quero essa garota, você aceita? Ela dizia o quê? Sim, Senhor. Quando entrava em visão, glória, 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 saía dessa dimensão, entrava em dimensões eternas para mostrar claramente que Deus não precisa dos bons, Deus só precisa dos disponíveis. E por isso que você está aqui, e por isso que eu estou aqui, porque quando eu olho para a TV Novo Tempo, minha igreja amada, você olha e diz, pastor, isso é uma brincadeira? A Globo tem 6 bilhões de dólares por ano, todos os anos só de faturamento, e a Novo Tempo não tem 1 milionésimo disso. E vocês querem fazer televisão? É fácil falar. O difícil é você ver, Senhor, se tu tens sonhos, realiza teus sonhos. E hoje nós fazemos o nosso melhor, com uma programação feita em cenários que às vezes não custam mais do que 3 mil reais, comparados com os 100 milhares de dólares que existem em cenários por aí. Mas um conteúdo sagrado, com uma mensagem sagrada, para segmentos os mais diferentes, para públicos os mais contrastantes, para gostos os mais diferentes, mas nós temos uma missão de dizer, Senhor, através da música, da economia, dos jovens, das crianças, através da receita de bolo, através dos clipes, através da Bíblia, através das mulheres, nós queremos pregar. E por isso que hoje tem programa de mulher, ninguém viu essas coisas ainda. Já estamos no ar com um programa que está escrito canadense, estávamos lá no Canadá e fechamos um contrato maravilhoso para termos mais um orador, além de vários que nós temos para aumentar a programação. E Deus tem planos para essa televisão, por isso que através do turismo, programa que entrou agora, alguns dias atrás, nós queremos falar uma linguagem para jovens que entendam que essa televisão é educativa, mas ela tem um princípio muito maior, que é de apressar a volta de Jesus. Programas, mudando os seus cenários, são sonhos de Deus. Ninguém viu essa foto, porque acabou de gravar na sexta-feira o novo programa Perfil Musical, que você vai ver na TV daqui a algumas semanas. Ninguém viu esse cenário também, porque o novo Está Escrito Jovem, onde, graças a Deus, a sabedoria, a inteligência e a criatividade estão chegando ao ponto de dizer, Senhor, a gente quer falar para os diferentes segmentos, na linguagem dos diferentes segmentos, mas falar a verdade para eles não é fácil. Graças a Deus, ainda esse ano estaremos estreando um programa do pastor Luiz Gonçalves, falando sobre profecias. Percebemos que o pastor Rodrigo é um ungido do Senhor para falar sobre os mistérios do passado. E entendemos que também podemos fazer um programa falando dos mistérios do futuro. E essa é uma forma de dizer para o mundo, nós cremos numa verdade que é sonhadora por Deus, que é sonhada por Deus. Jovens, são sonhos. Sonhos como eu tive uma experiência que me calou a boca alguns anos atrás. Me deixou quieto, apavorado. Foi feito um campori com 6 mil jovens, em Caruaru, 40 graus no Nordeste, uma das cidades do Pernambuco. Eu estava lá como líder de jovens no Nordeste. E nessa multidão de jovens fizemos um concurso. Qual é o jovem que mais sabe Bíblia do Nordeste? Eram 8 campos representados ali. E os finalistas fizeram a final. Aquele grande momento no JA de sábado à tarde, naquele calor absurdo do Nordeste, e foram feitas 50 perguntas altamente teológicas para selecionar o melhor de todos. O garoto que ganhou o concurso chama-se Jailson. Quando eu entreguei o troféu para o Jailson, ele não pegou o troféu, porque ele não sabia onde estava o troféu. Eu peguei as mãos do Jailson e depositei sobre as mãos dele o troféu. Porque o garoto que ganhou, com 22 anos de idade, o concurso de maior conhecedor da Bíblia do segmento jovem do Nordeste, das 50 perguntas ele acertou 42. Jailson nasceu completamente cego. E ele não tinha dinheiro para nem aprender braille. Ele aprendeu a estudar a Bíblia ouvindo gravações de fitas cassete que mandavam para ele, que depois viraram CDs, para ele poder entender a palavra de Deus. Eu me envergonhei, jovens.
Porque a gente fica reclamando dos nossos limites, da nossa autoestima, da nossa inferioridade, enquanto um rapaz que nunca viu nada, sabe mais Bíblia do que 6.000 jovens num acampamento. Amados jovens, obstáculos para os seres humanos são oportunidades para Deus. Para de questionar a tua limitação e comece a observar o poder de Deus. Um Deus cujo sonho se realiza com Deus. O mais gostoso do sonho não é você acordar, é através de Cristo ele se transformar numa realidade. Eu creio nisso. Por isso abra sua Bíblia em Isaías 55, grife esse texto, regrife esse texto, faça com que esse texto pule na sua mente toda vez que você entrar em colapso. Porque jovem, eu creio nesse texto, é uma promessa bíblica. Isaías 55, versículos 8 e 9, dizem o seguinte: jovens do NASP, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ouçam amém? Pastor, qual é o tamanho dos caminhos de Deus? Abacuque 3:6 é curto e objetivo. Os caminhos de Deus são o quê? Eternos. Em nome de Jesus eu te digo, Deus não está vendo você com 30 anos, Deus não está vendo você com 50 anos, Deus não está vendo você feliz aqui com 80 anos, Deus está vendo você feliz por toda a eternidade, e esse é o objetivo de Deus. E a gente às vezes fica pensando: Senhor, mas por que todos são mais felizes do que eu? Um dia Deus responde, mas esteja pronto para ouvir as respostas de Deus, porque para Ele, você e eu fomos feitos para sermos eternos, e esse é o sonho de Deus. Os caminhos de Deus são eternos, como eram para aquele homem lombado no tanque de Betesda. Mesmo que você seja uma Lia, mesmo que você se sinta um Moisés, mesmo que pareça um Jailson ou Ellen White, os caminhos de Deus são eternos para todos nós, e isso ninguém tira. Isso é uma herança de filho de Deus. Está no nosso gene de filho de Deus. Um Deus cujo Calvário mostrou de onde nós viemos, ao mesmo tempo que mostra para onde nós vamos. Eu amo esse Deus. Eu desafio você nessa noite, em nome de Jesus, ou através dessa internet, onde quer que você esteja assistindo, a você entender que Deus tem sonhos e planos para você. Porque o mais gostoso do sonho não é quando você acorda, mas quando através de Jesus, esse sonho se transforma numa realidade. É claro que eu queria terminar essa mensagem contando uma história para vocês, porque às vezes os caminhos de Deus são meio incompreensíveis. Eu pedi permissão para contar essa história para vocês, porque no ano de 1998 eu me formava pastor aqui com vocês, e por isso que eu falei a vocês, lá está a primeira placa de metal numa parede da nossa turma. A partir dali as outras turmas colocaram suas placas. É tão bom voltar e ver se está lá. 66 teologandos naquela vez, era o último semestre, 66 teologandos, convictos do chamado de Deus, mesmo ainda inseguros pelo chamado dos homens. Faz parte. Nós fizemos a última prova, e era uma última prova daquele semestre, de escatologia. E o professor fez uma prova interessante, uma pergunta bem subjetiva, onde você escrevia, e depois várias perguntas de múltipla escolha, onde você responderia rapidamente. Provas como os teologandos fazem também. Nunca me esqueço dos meus colegas de 98. A gente sabe que estão todos espalhados pelo ministério, é tão bom se lembrar de cada um deles, e ver como Deus vai desenhando histórias ministeriais para contar para aqueles que sonham. Sempre tive um amigo na nossa sala de aula, eu sentava mais atrás, um pouquinho mais à frente, na metade, como que se fosse amigo de todos de uma turma, com vários contrastes. Um rapaz chamado Alexandre Forte. Forte de sobrenome, forte de personalidade. Amigo de todos da turma. Aquele dia o professor de escatologia tinha dado outras provas para várias turmas. E o Alexandre, como sempre, com bastante iniciativa, como todo pastor deve ser. Chegou o professor e falou: professor, eu moro aqui perto, Engenheiro Coelho, quer que eu corrija as provas de múltipla escolha, se eu corrija as subjetivas? O professor ficou feliz. Entregou para Alexandre Forte as 66 provas com gabarito. Pouco antes, nós alunos
nos reuníamos num pedaço que hoje já está construído, era metade do que vocês têm aí. E ali naquela parte de terra fizemos uma oração abraçados, onde uns iam comportar, outros iam gelear, outros iam para casa, outros iam casar. Era julho. E naquele momento, o Alexandre foi para casa corrigir as provas. E ali, mais do que ninguém, assinalou todas as provas certas, inclusive a minha. À tarde, quase noite, seu pai pregaria num culto de quarta-feira. E no culto de quarta-feira, ele iria assistir, mas disse: pai, eu te deixo na igreja, Engenheiro Coelho, vou só levar as provas para o professor, não dormir preocupado. Volto para assistir teu sermão. Alexandre deixou o pai dele, veio aqui no residencial onde ficam os professores. Olhou para o professor que estava cansado de uma tarde inteira respondendo e corrigindo tantas outras provas. E ali entregou Alexandre, um garoto, um voluntário, um futuro pastor. As provas perfeitamente corrigidas deixou na casa do pastor. O pastor sorriu grato por alunos assim que têm iniciativa positiva. Alexandre Forte, com 24 anos. Aquela tarde e noite, quase 8 horas da noite agora. Se despediu do professor, se despediu das casas dos professores, se despediu desse colégio, dirigindo um Monza que a gente se lembra até hoje. Voltou para casa, Engenheiro Coelho. Não foi um ano fácil. 11, 12 anos atrás, esse colégio viveu muitas despedidas. Alexandre Forte com seu carro virava uma curva. 2 Scanias vinham brincando de ultrapassar. E não imaginava o que vinha depois da curva. E um rapaz forte de nome, 24 anos, de futuro pela frente, entrou imediatamente embaixo de uma Scania. Alexandre Forte morreu na hora. A notícia chegou aqui no colégio, no dormitório, onde eu estava no meu quarto com meus amigos, arrumando mala, porque eu ia para Curitiba ver meus pais. Gente, vocês estão sabendo o que aconteceu? Quando essa notícia chega, ela se espalha. A gente não leva a sério. Eu falei, não, peraí, ele estava agora com a gente na oração. Notícias assim para nós jovens são impossíveis de acontecer. Mas a verdade é que naquela noite, um dia a gente vai entender qual era o plano de Deus para a vida do Alexandre. No dia seguinte, não era nessa igreja, ainda era na outra antiga igreja, 11 anos atrás. O colégio se reunia de novo, os 65 alunos se reuniam de novo, passagens canceladas, viagens alteradas. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Colegas se despedindo do colega, professores se despedindo do aluno, uma instituição se despedindo do seu aprendiz, pais se despedindo do seu filho, irmãos se despedindo do seu irmão. Me pediram na época para cantar nesse momento como um dos colegas de sala dele. Eu fiz o louvor mais estranho da minha vida. Fazer louvor em funeral não é fácil. Cantar o hino bem junto a Cristo, quando você vê a realidade de um mundo que nós jovens não admitimos que exista. Enquanto eu regia a terceira estrofe daquele hino, nunca vou me esquecer, 11 anos atrás, da cena de ter visto também uma garota noiva, cujo casamento aconteceria 4 meses depois. O acidente aconteceu às 8h15 da noite. O Alexandre nunca encontrou seu pai pregando. Hoje à tarde eu liguei para a Adriana, que me assiste pela internet. Eu pedi permissão para ela, que é a irmã do Alexandre, para contar essa história aqui, porque eu sei que os pais dele frequentam aqui. E eles não estão aqui hoje, porque hoje há um casamento da família acontecendo. Mas é duro. Sabe por quê, jovens? Porque no 4º ano eu parei para pensar um pouquinho, por que de 66 alunos, alguns se formam e outros não se formam? Não porque mudaram de opção, o que é um direito abençoado de Deus, mas porque a vida se interrompe antes. Isso não é admissível. Algumas semanas depois eu era orador de uma turma, onde tínhamos cadeiras ali e 2 cadeiras vazias, porque no mesmo ano nós perdemos 2 amigos, Alexandre Forte e Carlo Vicello. Outros professores perderam filhos. Naqueles 2 anos, muitas pessoas perderam pessoas amadas aqui. Eu me lembro de cada uma delas e sempre oro por vocês, porque passa a década, mas a saudade continua.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, nesse colégio, quando o assunto é sonhos, pastor, o senhor falou de sonho e conta uma história como essa, eu conto por quê, jovem? Para lhe acordar e lhe dar uma única garantia. Eu não sei o que Deus está pensando, eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei qual é a lógica de Deus, mas uma coisa eu te digo em nome de Deus, amada igreja, Deus não está mais satisfeito com esse mundo do que você. E é por isso que Deus diz, os meus sonhos para você são eternos, e um dia eu vou abraçar o Alexandre e dizer, Alexandre, naquela igreja que a gente se formaria, eu preguei e contei tua história, não sei porque hoje, eu com 34 anos tenho meu ministério e ele não tem, mas um dia eu vou entender, eu quero dizer para você teologando, não abra mão de um segundo do plano de Deus para a tua vida. Amado jovem, você pode ter 15 ou 65 anos, não abra mão dos sonhos eternos para a tua vida. Deus tinha um plano para aquele homem lombada, por isso que levantou ele daquele lugar. Deus tinha um plano para aquele casamento, por isso que transformou água em vinho. Deus tinha um plano para aquele pai, por isso que disse, vai que o teu filho vive. E Deus tem um plano para mim, para você nessa noite, dizendo, os meus sonhos para você são maiores, os meus pensamentos para você são maiores, os meus caminhos para você são maiores. E se nós estamos vivos, é porque ainda nós temos alguma coisa a fazer. E acima de todas as coisas a fazer, a primeira delas, jovem, é você dizer, Senhor, eu quero voltar a sonhar. Não é em você virar um publicitário para ganhar dinheiro, não é você virar um jornalista para ser o dono das colunas de jornais, não é você virar um grande administrador, ou um engenheiro, ou um pedagogo de renome mundial, ou um teólogo que seja encantador para o mundo. Para! Isso são meios, não são fins. Deus usa os meios para chegar nos seus fins, Deus usa meios de comunicação para chegar aos seus fins de salvação, e isso tudo são meios, porque o fim qual é? Esperança, volta de Jesus, sonho eterno, e a certeza de que um dia lá na árvore da vida, Drica, você que assiste esse sermão, pela internet você vai abraçar o teu irmão, lá na árvore da vida, um dia a gente vai entender essas coisas, mas enquanto a gente está do lado de cá do céu, eu quero concluir essa noite, claro que fazendo um apelo. É um apelo para um tipo de jovem que hoje vai ser a minoria, não é para todos. É um tipo de jovem que talvez está sentindo que os seus sonhos se despedaçaram no chão. Talvez você tenha até se batizado, mas se afastou da igreja faz tempo. Talvez você venha até aqui porque é obrigado. Não é para todos. Eu quero saber, você que está sentindo que alguma coisa está bem distanciada, e falar em salvação, falar em céu, falar em sonhos, parece brincadeira de pastor que prega, e eu te mostro pela palavra de Deus, os sonhos de Deus para você. Ou talvez você que ainda não desceu as águas batismais, e essa semana, como ontem pelo campus, ouvia um amigo falando ao pastor Cidral, pastor, essa semana eu tenho que ser batizado, pastor, não esqueça. Isso é urgência. Isso é urgência da salvação. São sonhadores. Será que eu tenho sonhadores aqui essa noite, sim ou não? Falo para alguém que está com seu coração apertadinho, fazendo planos macabros para o seu futuro. Falo para alguém cujos cabelos brancos parecem dizer que Jesus está voltando longe demais. Falo para alguém, será que os sonhos estão se diluindo, parece que numa poça de sangue ao pé da cruz? Os obstáculos de Deus, os obstáculos dos homens, perdão, são oportunidades para Deus, você sabe disso. Será que eu tenho aqui alguém hoje que gostaria de dizer, pastor, ora porque Deus precisa ressuscitar um sonhador aqui dentro, porque eu já me perdi, já perdeu, mas eu fui feito para o céu, não fui feito para o sucesso dessa vida, eu fui feito para os caminhos eternos de Deus, amém? Se você é um desses jovens que está precisando ressuscitar seus sonhos, porque a coisa está muito extrema, eu queria saber quem é você. Eu queria orar por você aqui, nesse púlpito sagrado, por jovens sonhadores, que qualquer que seja a idade, precisam dizer, pastor, pastor, eu não tenho as respostas. Vou dizer para você que eu também não tenho, mas tenho as perguntas, e as respostas acontecem na câmara de oração. Levanta de onde você está e vem aqui. Eu quero saber quem são os sonhadores que precisam voltar a sonhar. Vem para cá. Que bom, Adriana, te ver aqui. Vem para cá, jovens. Não é para todo mundo. Você vai ouvir uma música que para mim é uma música que mostra claramente o que Deus quer para a gente.
Esqueça teu quarto rindo de você, foi lá na pelo de novo, vai toda vez, para com essas coisas. É para você que está sentindo que alguma coisa se rachou, despedaçou no chão e está difícil de juntar os cacos. Mas são sonhos de um Deus. Vem para cá, sonhadores. Eu quero orar por você, jovem. Que Deus te abençoe, porque o mais gostoso do sonho não é acordar. É através de Jesus este sonho se transformar numa realidade. Que Deus te abençoe. Estou orando por você, vem para cá. Amém. Como viveria sem o teu amor? Como existiria sem o seu favor? Num cantinho do universo aqui estou, Senhor. Mesmo assim consegues me encontrar. Hoje descobri que sou especial. Não existe nisso alguém igual. Pai, das tuas mãos eu vim e sei pra onde vou. Vou voltar pras mãos de quem um dia me salvou. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar. Uma nova terra, um novo lar. Agora à tarde, quando eu falava com a irmã do Alexandre Forte, ela só me lembrou de uma coisa que nem eu sabia 11 anos atrás. Pastor, fale para as pessoas daquela igreja que poucos minutos antes dele sair, a sua mãe disse: cuidado nas estradas. Ele tomou cuidado, mas os outros não tomaram. E a resposta dele foi: mãe, fica tranquila. Fica tranquila porque eu estou com Deus. Mal sabia ele da profecia que estava fazendo para segundos depois descansar aguardando a volta de Jesus. Amado jovem, não brinca com sonhos eternos. A segunda estrofe dessa música será cantada, que eu tenho um mar de pessoas, eu sei que muitos estão orando por aqueles que estão vindo, mas eu pergunto, tenho mais algum jovem que está sentindo a luta dos sonhos despedaçados, e alguma coisa acelera no coração dizendo: pastor, ora logo, mas eu não vou orar porque eu vou esperar você. Tenho mais algum jovem que gostaria de dizer: pastor, eu preciso ir lá na frente, ainda há chance de você vir aqui. Tenho mais alguém? Levanta de onde você está, jovem, venha para cá. Esqueça quem está do seu lado, pelo amor de Deus, esqueça quem vai falar de você durante a semana, perguntando por que foi lá na frente. Você não tem que falar para ninguém da tua vida particular. Que bom, jovem, já fico feliz de ter insistido por você. Tenho mais jovens aqui. Onde está você? Sonhos despedaçados, vem para cá. Entra nesse grupo de jovens que com várias idades estão dizendo: pastor, fui feito para a eternidade, não abro mão dessa eternidade, mesmo que tenha aberto até hoje. A semana está só começando e os milagres já estão acontecendo. Vem para cá, que bom. Quantos jovens. É pedir demais que você que está aqui abrace quem está do seu lado. Talvez você esteja sozinho e nem conhece quem está. Dá um abraço, fica junto, que isso aqui aproxima. Dá a impressão de que a gente está numa família. Venham mais perto, que tem muitas pessoas vindo no corredor. Venham um pouquinho mais. Teologandos,
Eu fiz uma promessa para mim, que a primeira vez que eu contasse essa história, nesse local, eu faria esse convite. Eu gostaria de pedir que todos os teologandos dessa instituição ficassem em pé nesse momento. Teologandos, primeiro ano, segundo ano e quarto ano. A história do Alexandre me faz lembrar do período que a gente sentava como vocês aqui. Não abram mão dos sonhos de vocês. Não brinquem com as críticas, com os problemas, com as dificuldades. Não fiquem se preocupando com coisas que o diabo se preocupa. Consagrem a vida de vocês nas mãos de Deus e do Senhor. É um ministério que o Alexandre não teve, é um ministério que o Carlos não teve, é um ministério que outros não tiveram, mas é um ministério que eu posso ter. Isso é uma responsabilidade tão grande, que você não deve se perder no meio do caminho com outros assuntos menos importantes. É bom vê-los aqui, teologanos. É bom orar por vocês e dizer dos planos de Deus para vocês. Porque eu ainda acredito, mesmo que essa obra não seja perfeita, eu ainda acredito. Mesmo que esse colégio não seja perfeito, eu ainda acredito. Mesmo que as aulas não sejam perfeitas, nós ainda acreditamos. Porque é incrível como aqueles que assistem são tão pecadores quanto aqueles que ensinam. E ninguém é perfeito para de exigir perfeição que nem você nem eu temos. Eu creio nesses sonhos de Deus, amém? Mais uma estrofe cantada. Se você tiver vontade de vir para cá, vem para cá, jovem. Eu estou orando por você. Ainda dá tempo de você entrar nessa oração de sonhadores. Amém. Como eu poderia te deixar, Jesus? Como eu andaria sem a tua luz? Quando a escuridão me abraça e eu não sei fugir, só tu podes vir me consolar. Pai, o mundo inteiro perde o seu valor quando desconhece que tu és Senhor. Eu agora inteiramente entrego o meu viver. Só na tua força eu sei que poderei vencer. Isso faz de mim um vencedor. Isso faz de mim um sonhador. Só quem sonha sabe esperar. Só um sonhador consegue amar. Hoje quero ser um vencedor. Hoje quero em mim o teu amor. Só em ti eu quero esperar uma nova terra, um novo lar. Porque o mais gostoso do sonho não é quando a gente acorda, mas quando através de Jesus esse sonho se transforma numa. Eu vou orar, não vou dizer amém. Eu gostaria de suplicar a você que está na congregação que saia com o silêncio como talvez nunca aconteceu aqui. Conversa lá fora, porque aqui vão ficar jovens que querem falar para Deus alguma coisa, outros vão à câmara de oração. Mas enquanto você está aqui nesse apelo aqui à frente, eu gostaria que você falasse com Deus o que só Deus pode ouvir e ninguém mais. A gente se encontra amanhã, mas tenha uma noite onde você durma menos e sonhe mais. Vamos orar, Pai do céu. É um mar de gente, Senhor. Lágrimas escorrem pela face de sonhadores que percebem que foram feitos para realizar. Meu Deus, tem coisas que a gente não traz de volta.
Às vezes não dá para trazer de volta um amigo. Às vezes não dá para trazer de volta um casamento. Às vezes não dá para trazer de volta, Senhor, um pecado cometido que a gente queria nunca ter feito. Às vezes não dá para trazer de volta, Senhor, uma briga que aconteceu na família, uma picuinha de corredor que separou quartos. Às vezes não dá para trazer de volta cicatrizes que se eternizam no nosso coração de pecado. Mas, Senhor, aqui estão sonhadores, milhares de sonhadores. Muitos aqui e outros que assistem e acompanham pela internet o mesmo poder do Espírito Santo, que através da comunicação é capaz de invadir corações e transformar vidas. Pai do céu, cuida desse jovem, perdoa os pecados, arranca deles a consciência pesada que paralisa um futuro de sucesso espiritual. Senhor, faz eles olharem que os complexos de inferioridade, Senhor, são tão pequenos em relação ao céu que está em jogo, e que um espelho não vale mais, Senhor, do que a nossa herança divina que está no nosso coração, que foi feito para ser para sempre. Pai do céu, mostra teus sonhos maiores para esses jovens que aqui estão à frente, esses teologandos, Senhor, que assistem, que acompanham e que são tocados também. Tu sabes o impacto que essa mensagem pode surtir no coração de alguém que não para pensar em histórias como a do Alexandre, que nos fazem sentir a urgência da volta de Cristo. Transforma esse colégio, quebra os preconceitos, arrebenta, Senhor, com qualquer crítica ou sentimento impuro que paire por esse campo, Senhor. Isso é uma instituição sagrada que usa da coisa mais sagrada que existe, que é a tua palavra, para transformar em vidas sagradas aqueles que recebem os diplomas sagrados. Pai, é esse céu que está em jogo. Nos dá uma boa noite. Transforma nossas noites numa noite de sonhos e reflexões profundas. Nesse momento iremos nos despedir com nossos pés nessa terra, mas nossa mente na eternidade. Ouça o que esses jovens têm para lhe falar, porque agora é a hora deles falarem contigo, coração humano a coração divino. Ouça, acalma, abrace-os como se sentem abraçados nesse momento, e que essas inúmeras orações acontecendo aqui e ali na câmara de oração sejam a razão máxima dessa semana estar acontecendo como um milagre na nossa vida, porque nós ainda acreditamos, meu Deus. Nós ainda acreditamos. Ouça teus filhos.